Olá, pessoal. Espero que vocês se encontrem bem. Na aula de hoje, a gente vai continuar tratando dos princípios processuais penais e falar dos princípios mais impactantes. A gente já estudou nas outras aulas. Hoje a gente vai falar de um rol de outros princípios e, para tanto, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minuto. Vamos lá, então? Vou só tirar aqui o ocultar. Isso. Vamos lá. Então, dando continuidade ao estudo dos princípios do processo penal, na aula de hoje a gente vai começar falando do princípio do juiz natural. Princípio muito importante, né, previsto na Constituição Federal, tanto no artigo 5º, inciso 53, quanto no artigo 5º, inciso 37. Gente, a ideia de princípio do juiz natural envolve, como a gente vai ver, um duplo aspecto. Tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo. Então vamos lá? Vamos começar então lendo a nossa Constituição Federal. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, esse duplo aspecto, né, passando pela ótica primeiro do aspecto positivo, envolve o direito da minha pessoa acusado de um crime ser julgado por um magistrado competente. Gente, a ideia de competente ainda será estudado, mas vocês terem a seguinte noção. Num limite, né, a jurisdição, né, o poder de aplicar o direito penal ao caso concreto, de punir alguém, ela é una. Né, qualquer juiz tem. Né, mas existe a necessidade de medir essa jurisdição. Então, o juiz competente é aquele que, naquele caso, pode aplicar o direito penal ao caso concreto. Por exemplo, um juiz da cidade de, vamos pensar na praia, Porto Seguro, não pode aplicar o direito penal ao caso concreto na comarca de Pontes de Lacerda, porque ele, embora tenha jurisdição, ele não é competente na comarca de Pontes de Lacerda. A competência ela envolve várias regras que serão estudadas, mas o que vocês têm que ter em mente é que, basicamente, existe, por exemplo, a competência territorial. Né? Na competência territorial é levado em consideração o local onde aconteceu a prática criminosa. Beleza? Então, a primeira ideia de juiz natural é aquele competente, né, para julgar aquele crime, a infração penal. E eu, com base nesse princípio do juiz natural, eu, acusado de um crime, tenho o direito de ser julgado e processado pelo magistrado competente. A ideia do aspecto negativo envolve a proibição constitucional à criação de tribunais de exceção. Está lá no artigo 5º, inciso 37, que a gente acabou de ler. O que vem a ser esses tribunais de exceção? Gente, tribunais de exceção nada mais são do que tribunais criados após a prática delituosa para julgar aquele crime ocorrido anteriormente. Olha a situação. Eu pratiquei um crime hoje, amanhã o Tribunal de Justiça cria uma nova vara, cria um novo juízo para que esta vara julgue o crime que eu cometi anteriormente. Não tem como. A ideia aí envolve até o princípio da legalidade. Né? Eu tenho o direito de julgar o que estava pelo juízo que já estava previamente estabelecido em lei. Não tem como criar um juízo após a prática criminosa para me julgar. Essa é a proibição do aspecto negativo do juiz natural. A gente coloca essa observação aqui. Ó. Vale ressaltar que os tribunais de exceção, tribunais ex post factum, são criados depois do fato, ocorrendo designação específica dos julgadores para o fato criminoso, após a sua ocorrência. É um tribunal criado fora das estruturas normais do Poder Judiciário
com poderes específicos para julgar um caso já ocorrido. Então, a gente lembra historicamente, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, mas o que é essencial para vocês entenderem a proibição do Tribunal de Seção é o seguinte: não é que a comarca de Pontes e Lacerda não pode criar amanhã uma vara especializada em crimes contra uma vara especializada em entorpecentes, uma vara especializada em crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher. Pode criar, não tem problema algum, né? Vai propiciar, inclusive, um acesso ao judiciário de uma forma mais ampla, né? É algo salutar, é algo bom. O problema é quando eu pratico um crime hoje, o mais perverso possível, e após a prática desse meu crime, crio um tribunal, crio uma vara para me julgar. Isso não pode, até porque a gente percebe, envolvendo outros princípios, inclusive que a gente vai estudar, que esse tribunal, essa vara seria totalmente o quê? Parcial, porque está sendo criada depois, é porque ela vai me ferrar, com certeza. Beleza? Então, esse é o princípio do juiz natural, galera. Alguns doutrinadores, aliados ao princípio do juiz natural, apresentam um outro princípio, vocês vão ver em algumas doutrinas ou não, que é o princípio do promotor natural. O que vem a ser o princípio do promotor natural? Vamos lá? É um princípio implícito, ou seja, não está expresso, decorre do juiz natural. É o membro do Ministério Público com atribuições para atuar no feito de natureza criminal em razão de regras previamente conhecidas. Se na comarca existem dois promotores, um com atribuições cíveis e outro com atribuições criminais, promotor natural para o feito em questão será este último. Ótimo. Então, a ideia de promotor natural caminha no mesmo sentido da ideia do aspecto positivo do juiz natural, considerando que no Ministério Público já há a divisão de tarefas, né? A divisão de atribuições. O promotor natural para atuar num feito criminal é aquele que atua perante a vara criminal da cidade, da comarca. A ideia é essa. Logicamente, gente, quando a gente fala nisso, a gente está pensando num cenário para evitar qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de abuso, né? Porque a gente sabe que em comarcas pequenas o promotor acumula feitos cíveis e criminais. E às vezes são só dois promotores e quando um sai de férias, o outro acumula tudo. Então, a gente sabe disso. Mas quando há uma previsão de um princípio como esse, é para evitar práticas ilícitas, perseguições, um promotor dizer, não, nesse caso eu vou atuar, eu atuo no cível, mas nesse caso eu vou atuar na área criminal, porque esse caso me interessa. Então, aí parte para um lado subjetivo, totalmente vedado por lei. Beleza? Então, princípio do juiz natural e promotor natural intimamente ligados. Vamos para o próximo? Princípio da motivação das decisões, gente. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Vamos lá? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas, ou seja, motivadas todas as decisões, sob pena daquela decisão ser nula. Ótimo. Então, a ideia do princípio da motivação das decisões é a seguinte: o juiz é livre para decidir, mas ele tem que decidir de modo motivado. É o que a gente chama de livre convencimento motivado. O juiz é livre para decidir, né? Mas ele tem que decidir de modo fundamentado. Ele tem que fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade, como a gente viu. E qual que é o motivo, a razão de ser de motivação das decisões? Está aqui, ó. Ela possui uma dupla finalidade. Primeira, permitir o conhecimento das razões de decidir e, por conseguinte, possibilitar o ataque da decisão pelo recurso. Isso é, para mim, básico, gente. É básico vocês terem esse conhecimento. Ora, eu só vou conseguir interpor um recurso de qualidade para o tribunal se eu compreender quais foram os fundamentos do juiz de primeira instância. Né? Se o juiz da primeira instância for omisso, como que eu vou interpor um recurso de qualidade? Eu quero confrontar as alegações dele. Então, é necessário a motivação das decisões para que eu possa fazer o meu contra-ataque pela via recursal. Inclusive, vocês irão estudar isso futuramente, existe
um recurso chamado embargo de declaração, no qual você tenta aclarar, juiz, explica direito sua opinião sobre isso, porque você foi omisso para ele fundamentar a decisão, cutucar ele, para ele deixar claro qual que é a opinião dele, para que você possa contratar por meio de recurso, contra-atacar. Beleza? Então, a primeira finalidade é essa. A segunda finalidade, né, mais sociológica, digamos assim, é permitir o controle social da atividade jurisdicional, ou seja, permitir que toda a sociedade saiba como aquele juiz está decidindo. Hoje, né, em tempos de WhatsApp, de conversas rápidas, a gente vê que uma decisão judicial envolvendo algum político, alguém famoso, está rapidamente já circulando na internet. Então, a gente percebe o quanto é importante essa decisão estar fundamentada, porque o controle social acontece também. Olha essa observação interessante. O dever de motivar não tem por objeto apenas decisões finais, leia-se, sentenças, acórdãos, mas também qualquer outra decisão interlocutória. Isso é legal, gente. No processo penal, há várias decisões interlocutórias, ou seja, decisões ao longo do processo, que não são decisões terminativas, que põem fim ao processo. As decisões interlocutórias, assim como a sentença, que julga procedente ou improcedente, que condena ou absolve o sujeito, as decisões interlocutórias também devem ser motivadas. José, fala um exemplo aí de decisão interlocutória que deve ser motivada. Fácil, gente. Só imaginar o pedido de prisão preventiva foi cumprido e o advogado entra com um pedido para revogar essa prisão preventiva. O juiz, para dizer não vou revogar, vou deixar o cara preso, tem que motivar, tem que explicitar lá o porquê não cabe aquele sujeito responder aquele processo em liberdade. E perceba, né? Nisso daí vai permitir ao advogado contra-atacar por meio de recurso, também vai permitir o que eu falei, que eu chamei de controle social. É dever, então, de motivação toda e qualquer decisão judicial. Decisão, tá, gente? Seja ela interlocutória ao longo do processo ou sentença. O que um juiz não precisa motivar são o que a gente chama de despacho. O que é um despacho, gente? É uma atividade do juiz no qual ele faz somente uma movimentação processual. Exemplo de despacho, quem já viu, folheou o processo, faz estágio, sabe. Cite-se o réu, intime-se o Ministério Público sobre documentos juntados às folhas tal. Ele não tem que colocar intime-se do Ministério Público sobre documentos de folhas tal, em homenagem ao princípio do contraditório, porque o direito deve respeitar os dois lados. Não, é só movimentação. Então, despacho não precisa ser fundamentado. Beleza? Tranquilo, né, gente? Tá fácil até agora? Acredito que sim. A gente já viu o princípio do juiz natural, princípio do promotor natural, princípio da motivação das decisões. Próximo princípio, princípio do ne bis in idem processual, previsto no artigo 8º, item 4 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Facinho, gente, porque o ne bis in idem, vocês conhecem ele lá do direito penal. Facinho. A prática do bis in idem não é permitida. Punir alguém por 2 vezes pelo mesmo fato criminoso. Então, se eu pratiquei um furto no dia 10 de outubro de 2019 contra uma pessoa, eu só posso ser punido por esse crime uma vez, não 2. Então, o bis in idem não é permitido. Então, quando eu coloco o princípio do ne bis in idem processual, eu estou dizendo princípio do não, ne significa não, bis in idem, ou seja, somos contra o bis in idem. O ne, então, na frente significa não. Não bis in idem. Não punição por 2 vezes. Mas, a partir do momento que eu trago para o direito processual penal, eu dou uma roupagem a esse princípio muito maior. Ora, por que a gente pode dizer que ele não pode ser punido 2 vezes, sendo que, na verdade, ele não deveria sequer ser processado 2 vezes pelo mesmo fato? Então, a ideia do ne bis in idem processual é essa. Ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Olha o que eu vou colocar. Ninguém pode ser penalmente perseguido 2 vezes pelo mesmo fato. Então, este princípio proíbe a reiteração processual pelo mesmo fato. E friso, gente, os alunos sempre me perguntam isso.
Mesmo fato é aquela mesma conduta criminosa. Se fulano praticou furto contra ciclano e beltrano, ele vai responder pelos dois crimes. Quando eu falo mesmo fato, o fato é uma situação histórica, uma só. Contra essa, só uma persecução penal, né? Só um processo e, logicamente, só uma punição. Beleza? Vamos ler o artigo 8º, item 4? O acusado, absolvido por sentença transitada em julgado, não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Ótimo, eu extraio esse princípio daqui. Mas eu poderia dizer, inclusive, que o acusado condenado por uma sentença também não pode responder pelos mesmos fatos. Afinal, ele já cumpriu. Então, vale tanto para condenação quanto para absolvição. Beleza? Fácil, hein? Só princípio fácil na aula de hoje. Juiz natural, promotor natural, ne bis in idem processual, qual foi o outro? Deixa eu lembrar. Motivação das decisões. Próximo. Princípio da igualdade processual. Gente, também conhecido como paridade das armas. A ideia de igualdade, como todos os ramos do direito, a gente extrai lá do artigo 5º caput da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu não vou ler o artigo completamente. Então, como que eu posso trabalhar a noção de igualdade no processo penal? As partes envolvidas no processo, né, o autor e o réu, né, da ação penal, o Ministério Público ou querelante e o réu, né, o acusado, são detentoras de iguais direitos. E sendo assim, aquilo que for permitido a uma parte, deve ser permitido a outra em iguais condições. O que isso lembra? Lembra contraditório. Então, o princípio da paridade das armas está intimamente ligado ao princípio do contraditório. Aqui eu gostaria de fazer uma provocação para vocês, que é algo que é discutido em alguns artigos, em algumas obras, como na obra de Aury Lopes Júnior, que é a ideia de alguns tribunais, alguns fóruns, que no ato da audiência de instrução coloca o juiz no centro, assim, até num patamar, alguns lugares, maioria deles mais elevado, o réu e seu advogado de um lado, e o promotor, ao invés de estar do outro lado, está sentado ao lado do juiz, não está à frente do outro polo da ação. Então, há uma discussão a respeito até que ponto a disposição dos móveis, olha que legal, em audiência, respeita ou não o princípio da igualdade. Se você for no tribunal do júri, ali você vê o promotor sempre ao lado do juiz e o advogado e o réu lá no cantinho. Então, será que isso é respeito ao princípio da igualdade? Mas o promotor representa o Estado, mas ali ele está como representando a acusação. Né? Será que a disposição dos móveis deveria ser outra? Existem algumas comarcas que respeitam isso, mas outras, infelizmente, não. Beleza? Próximo princípio. Princípio da imparcialidade e independência do juiz. Artigo 8º, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos lá? Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, a gente até falou de juiz natural, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela. Ótimo, gente. Então, aqui, nesse artigo que é bastante interessante, que fala muito sobre o juiz natural, inclusive, a gente vai pegar essas duas palavras que estão negociadas. Independência e imparcialidade. Né? O juiz independente e imparcial significa o quê? Vamos lá? Vamos começar pela imparcialidade. Então, a ideia de imparcialidade significa que o juiz não deve ter vínculos subjetivos com o processo, de modo a que possa afastar a sua isenção na hora de conduzir o processo e de efetuar o julgamento. Então, quando o juiz for parcial, né, ele deve de ofício manifestar no processo. Né? Eu sou parcial. Por quê? Porque eu sou amigo íntimo de uma das partes. Por quê? Porque eu sou inimigo capital de uma das partes. Às vezes tem treta, tem promotor
eu já via nos autos que o juiz se declarou parcial e pediu para ser remanejado para outro juiz porque eles consideravam o inimigo capital de um promotor, né? Já tinham brigado, etc. Então, isso acontece. Então, ele tem que declarar-se parcial, porque o que vigora no processo penal é que o juiz tem que ser imparcial, beleza? Até pensando nessa ideia de imparcialidade, lembrando lá do juiz das garantias, a gente lembra aquela noção de juiz natural, juiz das garantias e juiz da instrução. Então, prezando pela imparcialidade, o juiz das garantias, depois do recebimento da denúncia, sai e entra um novo juiz, o juiz da instrução. Beleza? Isso é a ideia de imparcialidade, gente. E independência do juiz. Quando a gente fala em independência, como está descrito aí, é a sujeição do juiz à lei e à Constituição Federal. Essa independência a gente pode visualizar ela sob duas óticas. A independência externa e a independência interna. Vamos falar de cada uma delas? Vamos lá. A começar pela independência externa. Independência externa do juiz é a independência do poder judiciário perante os demais poderes do Estado. Apoia-se no princípio da separação dos poderes. Também é analisado em face de outros mecanismos não estatais, como a imprensa. Olha que interessante. Então, quando a gente vê um julgado lá do STF, nossa, mas isso é horrível, eu discordo, não, isso daí não deve ser assim, o Poder Executivo tem que intervir, o Legislativo tem que intervir. Ora, o Poder Judiciário é independente. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, deve ser respeitado, mas deve ser respeitado aquela decisão judicial. E pensando no juiz da primeira instância, é a mesma coisa, né? Ele é independente para decidir, pouco importando a opinião do prefeito, a opinião da Câmara dos Vereadores sobre o assunto. A ideia de independência externa também envolve, como fala aí, mecanismos não estatais. O juiz não deve preocupar-se na sua decisão com o que vai pensar a Rede Globo, a Folha de São Paulo e por aí vai. Não, ele tem que ser externamente independente, no sentido de que a sua decisão seja baseada na lei e na Constituição Federal, pouco importando a respeito a opinião da imprensa. É interessante isso, que é fácil dizer isso, eu sei, mas quando a gente percebe que logo após uma decisão que seja assim, socialmente, moralmente questionável por uma parte da sociedade, o nome daquele juiz já está lá na imprensa. É complicado, mas o juiz deve prezar por isso, sim. E a independência também pode ser avaliada sob um aspecto interno, ou seja, a independência do juiz dentro do próprio Poder Judiciário. Consiste na independência do juiz perante os demais órgãos do Poder Judiciário. Os juízes são livres e independentes para julgar, de acordo com o que determina a lei, segundo a interpretação dada pelo magistrado. Que legal. Então, o juiz da comarca de Pontes Lacerda pode ter uma interpretação da lei que não corresponde ao que pensa o tribunal. Ele pode sentenciar de acordo com a sua interpretação da lei? Claro que ele pode, ele é independente. O advogado vai falar, o promotor vai questionar, doutor, mas não é esse o entendimento do tribunal, a apelação número tal, ele entendeu assim, assim, assim. Sabe o que o juiz pode dizer? Tá bom, doutor. Recorre. Pronto. Né? E a minha independência, né, faz com que eu, segundo a minha interpretação da lei, me posicione nesse sentido. Se o senhor não está satisfeito, recorra. Beleza, gente? Mais um princípio aí que foi estudado. Vamos relembrar quais que a gente já estudou? Vamos lá. Já foi juiz natural, promotor natural, motivação das decisões, nebis in idem processual, igualdade processual, imparcialidade e independência do juiz. 6 princípios já. Mais um pouquinho. Princípio do duplo grau de jurisdição. Previsão. Artigo 8º, item 2, a linha H da Convenção Americana de Direitos Humanos. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. H. Direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. Gente, a possibilidade de recurso é algo que envolve, que é oriundo até do devido processo legal. A gente coloca isso aí no slide. Por quê? Só é justo um processo
no qual eu posso recorrer. O ser humano é falho, então aquele juiz é falho. Eu posso vir a conseguir reverter aquela decisão. Então, a ideia de duplo grau de jurisdição é essa. É a ideia, é o princípio que permite a possibilidade de revisão das decisões judiciais por meio dos recursos. Professor, quais são as espécies de recursos? São várias, gente. Direito processual penal 3 cuida disso, mas tem apelação, tem ré e tem recursos para tribunais superiores, como recurso especial e extraordinário. Né? Então, é isso que a gente coloca aqui. Ó. Este princípio assegura a possibilidade de revisão das decisões judiciais através do sistema recursal, onde as decisões do juiz ou a cor podem ser reapreciadas pelos tribunais. Gente, juiz ou a cor é uma expressão muito utilizada nos corredores, né, pelos operadores do direito, que significa juiz singular. É o juiz de primeira instância, é o juiz da comarca de Ponte Lacerda, de Água Boa, de Diamantino, é o juízo a cor, tá? O tribunal também tem uma expressão dele, é juízo ad quem, tá? Juízo a cor, primeira instância, juízo ad quem. Então, para você poder variar nas suas peças que você faz lá no escritório onde você faz estágio, você pode mudar. Magistrado de piso, o juízo singular, o juízo a cor. Beleza? Deriva do processo legal. Não é um princípio que está previsto expressamente na Constituição, mas, como eu falei, por derivar do devido processo legal, a gente compreende que constitucionalmente ele está contemplado. Beleza? Ótimo, gente. Mais um princípio processual penal, gente. Princípio da duração razoável do processo penal, previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Vamos ler? A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Gente, primeiro ponto importante. Não há não há ramo do direito mais importante de ter um processo rápido do que o direito processual penal. É mais importante que no processo administrativo, no processo trabalhista, no processo civil. Por que precisa ser rápido no processo penal? Porque o processo penal está enfrentando um dos direitos mais importantes de um ser humano, que é o direito à liberdade. E por muitas vezes aquela pessoa está presa ao longo do processo. E o direito à liberdade dela está tolhido. Ela está com o seu direito de ir e vir naquele momento não podendo ser exercido. Então, é necessário que o processo penal seja rápido para que a resposta tal a respeito de uma condenação ou de uma absolvição venha rápido também. Na teoria isso é tão bonito, mas na prática a realidade é outra. O excesso de prazo, infelizmente, é uma realidade do processo penal. Então, vamos lá. Então, dessa ideia de duração razoável do processo, a gente tira duas facetas. A primeira é que todos têm direito a um julgamento em um prazo razoável no processo penal. O que seria um prazo razoável? Aí começa um probleminha, porque não tem no Código de Processo Penal dizendo que o processo penal pelo crime de roubo tem que acabar em 91 dias. Não tem isso descrito. Então, como que a gente sabe qual é um prazo razoável? A doutrina e a jurisprudência adota o seguinte método, gente. Cada ato processual tem um prazo. Tem um prazo para... E pré-processual também. Tem um prazo para a conclusão do inquérito. Tem um prazo para o juiz, para a defesa apresentar a resposta à acusação. Tem um prazo para o juiz marcar a audiência. Tem um prazo para o juiz sentenciar. Da somatória dos atos pré e processuais, chega-se a um número. Então, se naquela somatória, depender do crime, que varia, tráfico de drogas varia, esses prazos, a gente vai falar um pouco dos prazos mais à frente, mas se naquele crime, somando os atos daquele caso concreto, o processo deveria acabar em 90 dias, e a pessoa já está presa, por exemplo, essa pessoa presa há 365 dias e ainda não foi julgado. Está violando esse princípio. Direito a um julgamento em um prazo razoável no processo penal. Beleza? Então, vai depender de cada caso concreto. Eu já fiz
vários HCs nesse sentido, tentando a soltura de acusados por violar o princípio da duração razoável do processo, demonstrando que a lentidão daquele processo está acarretando mazelas àquele acusado. Porque aí a gente, quando vai peticionar, com essa expertise assim, de anos estudando o sistema, e que vocês terão em breve também, é perceber que dá para a gente aliar esse princípio com o outro, com o princípio da presunção de inocência. Né? Pô, o cara está há 1 ano preso processualmente, ainda não foi julgado, e ele é presumidamente inocente. Que ideia louca é essa? Né? Isso daqui está configurando uma verdadeira antecipação de pena. Essa realidade tem que ser mudada. Já que não julgaram ele até hoje, deixe que esse sujeito permaneça em liberdade. Beleza? A outra faceta é exatamente essa que eu estou falando. Direito do acusado preso ser posto em liberdade caso a duração do processo penal ultrapasse o prazo razoável. A razoável duração do processo implica decisivamente na legalidade da manutenção da prisão cautelar. Beleza? Ainda falando desse princípio, só fazer uma observação. É muito importante, quando fala em duração razoável do processo penal, avaliar cada caso concreto. Por que eu falo isso, gente? Porque é necessário ter a seguinte noção. Quando é a defesa, os advogados do réu, responsáveis pelo atraso no processo, os tribunais superiores têm um entendimento fixo, né? Um entendimento pacífico, no sentido de que aí você não pode se alegar, não pode alegar sua própria defesa. O que eu quero dizer com isso, gente? Que se eu sou advogado do réu e eu começo a enrolar o processo, pedindo expedição de carta explicatória de testemunho em vários lugares diferentes, e depois eu alego excesso de prazo, o juiz não vai conceder. Então tem que ficar claro, naquele caso concreto, que o motivo, a culpa do atraso é do próprio Poder Judiciário, se não da acusação. Aí você pode alegar a violação à duração do processo penal, tá? Da razoável duração. Aí você configura o excesso de prazo, entra com habeas corpus caso o cliente de vocês estiver preso. Beleza? Vamos chegar, então, ao último princípio da aula de hoje, o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente pode extrair ele lá do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Princípio tão famoso, tão conhecido. Como que a gente trabalha ele no processo penal, gente? A ideia é que o acusado de um crime deve ter tratamento digno por parte do Estado. E quando a gente fala em tratamento digno, a dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. Então, quando a gente pensa em dignidade do ser humano no processo penal, é a impossibilidade de ele ser tratado como um mero objeto na esfera processual penal. Ele tem que ser tratado como sujeito de direitos, né? Proibir a coisificação do ser humano no processo penal. Isso é muito importante, né? Que aquele sujeito que esteja respondendo o processo seja tratado como uma pessoa que tem direitos, mas também deveres, tá? Então, a dignidade da pessoa humana passa por isso, né? Que o sujeito que ocupa a posição de investigado e réu no processo seja tratado como pessoa, não como objeto processual penal. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Vou interromper a apresentação aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Tchau.